Olá, bem-vindos ao podcast Três Egiptólogos Entram num Bar. O meu nome é Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, sou o Guilherme. E hoje estamos aqui reunidos para conversar um bocadinho sobre entretenimento, livros, músicas, filmes, enfim, um pouco de tudo sobre o Antigo Egito que nós gostamos e que recomendamos aos nossos ouvintes. Portanto, vai ser assim um episódio mais recomendações, um bocadinho mais light. Eu acho que a gente tem que começar pelos filmes da Múmia. Pelo menos pra mim foi um... E meu pai, se ele estivesse aqui, diria que eu sou egiptóloga porque ele me mostrou esses filmes quando eu tinha, sei lá, 10 anos. E obviamente tem 1000 filmes sobre múmias. Em Hollywood já fez uns 50, sei lá quantos. Mas estou falando sobre os que star o Brendan Fraser e a Rachel Weisz. Exatamente. São muito bons. Eu diria que são os melhores. Sim, eu concordo. Aliás, os filmes da Múmia, portanto, o primeiro é 1999 e o segundo é 2001. Depois eles fizeram um terceiro, mas não, o terceiro tipo... O terceiro é péssimo. Não é no Egito, é na China. Foi um flop, porque substituíram a Rachel Weisz. Melhor parte do filme é a Rachel Weisz, exatamente. Incrível, não é? Substituíram a Rachel Weisz por outra atriz cujo nome eu nem sequer sei, portanto, imaginem. Se calhar agora ela é muito importante, não faço ideia, mas pá... A Rachel Weisz era insubstituível, tipo, a dinâmica dela e do Brendan Fraser era muito, muito incrível mesmo. I am a librarian. Melhor fala do filme. Quem nunca? Exato. Pá, eu era apaixonada pelos dois. Vocês vão perceber, tipo, para mim era o casal mais perfeito. Os filmes da Múmia, para mim, são os meus preferidos, apesar de não ter... É melhor desconstruirmos isto lá já desde o princípio. Não tem grande veracidade histórica, digamos. Apesar de eles terem consultado um egiptólogo. Portanto, a língua que eles falam no filme fala-se também um bocadinho da língua egípcia antiga, que é uma reconstrução, não é? Essa língua houve um egiptólogo que foi consultado, Stuart Tyson Smith, que nós até conhecemos, e, portanto, ele foi consultado, mas não seguiram tudo aquilo que ele disse, não é? Portanto, o filme, apesar de ter tido um especialista a ajudar, na verdade não... Teve um consultor, não é? Exatamente. Na verdade não tem qualquer tipo de veracidade histórica e, portanto, é bom que as pessoas percebam que, apesar de estarmos a recomendar este filme, não é um filme não é um documentário. Sim, claro. Não, com certeza. E, bom, esses filmes mais de Hollywood, geralmente, se tiveram alguma coisa de verdade do Antigo Egito, é muito pequena, geralmente. Claro. Pois é. Mas eles... Por exemplo, nos filmes da Múmia, Ramunaptra, eu acho que é a cidade... Sim. Cidade que eles dos mortos. Usam no filme, não existe. Mas eles têm o... Eu acho que eles chamam de Book of the Dead, né? No filme tem. O Livro dos Mortos, exatamente. Pois é. E que no filme é realmente um livro só, e que no Antigo Egito não era um livro só, eram vários textos diferentes que eram muito usados, tão pela realeza, como por pessoas comuns, e... Enfim, não era um livro só, mas existia e era um meio com que as pessoas conseguiam sobreviver. Como é que vocês chamam em Portugal? O além? O pós-vida? Sim. Ok. Enfim, então claramente eles se basearam num fato real e usaram isso para construir uma história fictícia. Sim, eu acho que o mérito destes filmes, não é chamar a atenção para o Egito, mesmo que depois, podem ser interessantes do ponto de vista da aventura, do colorido da situação, não é? Mesmo que depois, no âmbito dos estudos de recepção, não é? Na forma como o Egito vai sendo recebido ao longo do tempo, nas várias expressões artísticas, políticas e sociais, etc. Nós depois, como a Inês estava a dizer, não é? E a Luísa também, precisamos de desconstruir o que ali está. O problema depois, e certamente que isso já vos aconteceu, já aconteceu muitas vezes, é quando nos confrontam com ideias do filme, ou desses filmes, como sendo factos. Sim. Né? O clássico é as pirâmides foram construídas por escravos. Aliens. Sim, o clássico do... não. Ok, Aliens é todo um outro nível. Aliens. Mas sim, eu estava já só no âmbito dos escravos, né? Mas sim, é verdade. Nesse filme, na Múmia, a primeira cena logo é em Tebas, que é a antiga cidade de Wasset, em egípcio, e que no Egito moderno se chama Luxor. Portanto, é filmado supostamente em Tebas e vê-se as pirâmides. Ora, as pirâmides não estão em Tebas, estão centenas de quilómetros a norte. Em Giza. Exatamente, a norte de Tebas, em Giza. Portanto, desde logo, dá para ver que o
coitado do consultor egiptológico, não foi ouvido. Também outra coisa que acontece no filme é que eles têm, portanto, a múmia, que é um senhor chamado Imhotep, que na verdade houve um Imhotep muito famoso no Antigo Egito, que era um sacerdote e médico também do rei, no tempo do rei Djoser, na terceira dinastia, portanto mesmo no princípio da história egípcia, e portanto Imhotep era uma figura famosa, de facto, mas este Imhotep não é uma representação do Imhotep verdadeiro, do Imhotep histórico. E é engraçado porque Imhotep significa aquele que vem em paz, e o Imhotep do filme da Múmia não está à procura de paz. Não vem em paz. Está à procura de vingança, não é? Se calhar contávamos um bocadinho do enredo, não é? Para as pessoas que nunca viram, aconselho, por favor, todos nós aconselhamos, vejam, mas o enredo é a história, há uma parte que se passa no Antigo Egito, que é uma ligação amorosa entre um sacerdote egípcio, Imhotep, e uma senhora que era, acho que uma concubina real, não é? Ela faria parte... Ela tem o nome da esposa do Tutankhamon, né? Sim, Anaxenamun, que é um nome baseado, lá está, numa figura histórica, novamente, que era a esposa do rei Tutankhamon. Esposa e irmã, na verdade, enfim, isto seria uma outra conversa. Mas... Não vamos por aí, é melhor não. Não, agora não. E, portanto, mas também, apesar do nome ter existido, não reflete a personagem histórica. E, portanto, a Anaxenamun era uma espécie de uma concubina, fazia parte do harém real, uma das esposas, talvez, do rei Seti, segundo o filme. E Anaxenamun e Imhotep acabam por se apaixonar. Depois a Anaxenamun é morta, isto acontece logo no princípio do filme, portanto não é spoilers. É morta e depois Imhotep é castigado, sendo mumificado vivo. Fica enterrado sob as areias do deserto e passado vários milénios, não é? No século XX, acaba por ser depois encontrado e voltar à vida. E uma das condições para ele voltar a viver, para se regenerar, é que tem que ir atrás dos vasos canopos que têm os seus órgãos. E isso também é baseado, isso é baseado em factos reais, apesar do número de vasos canopos estar errado, porque no Antigo Egito existiam apenas 4 vasos canopos e no filme existem 5. Como é que isso é um detalhe tão idiota pra errar, né? Eu nunca entendi. Quando eu vejo esse filme, eu fico tão irritada. Sabe, eu falei com o Stuart Tyson Smith. Porque eu uma vez... Sim. Eu adoro estes filmes, não é? E então uma vez estava numa conferência e estávamos no bar. E então fui-lhe perguntar assim... eu adoro estes filmes, como é que foi trabalhar com os atores? E ele disse-me, olha, foi uma experiência muito interessante, eu tinha acabado o meu doutoramento há muito pouco tempo, portanto era um jovem arqueólogo, jovem egiptólogo, e foi dinheiro fácil de certa forma, mas ninguém ouviu o que eu tinha para dizer. Pois. E portanto, os vasos canopos, por exemplo, são 4, mas eles não, queriam um quinto, porque assim era mais gente que tinha que ser, comida, não é? Ou que tinha que ser morta pela múmia, não é? Que delícia. E, portanto, outra coisa que ele me disse, que foi muito interessante, é que, pronto, o Stuart Tyson Smith teve que ensinar os atores a falar egípcio antigo, ou a falar uma reprodução daquilo que teria sido o egípcio antigo. E, pelos vistos, o Imhotep, que fala sempre em egípcio antigo o filme todo, esse ator, Arnold Vosloo, acho que é o nome dele, ele é sul-africano, se não me engano. Aparentemente era péssimo e foi mesmo difícil ensinar. Ele esquecia sempre das falas todas, dizia sempre tudo mal, a sério, tinham que repetir 300 mil vezes, portanto foi super complicado. Só que durante o filme, eu acho que ele está excelente, não é? Claro. Eles fazem todos um papel excepcional. Claro, é tentativa e erro. Que engraçado. Sim. Sim. E o Stuart Tyson Smith também ajudou no Stargate, né? É isso que eu ia dizer. Ajudou, sim. E ele disse-me que no Stargate gostou muito mais da experiência, porque de facto eles ouviram muito mais aquilo que ele tinha para dizer. Foi menos género, está bem, fala por aí. Mas eu o Stargate por acaso nunca vi, confesso. Ele tinha dito que o Stargate era... Pronto, gostou mais de trabalhar porque de facto foi mais consultado, foi mais ouvido, foi mais respeitado. Não é que ele tenha sido desrespeitado no outro filme, não é? Mas de facto era o que a Luísa estava a dizer, às vezes são detalhes tão estúpidos e se calhar podemos explicar o que é um vaso canopo, porque eu apercebi-me que não explicamos isso. Certo. Então, assim, de forma muito resumida, os vasos canopos são os recipientes onde se guardavam determinados órgãos do defunto ou da defunta no processo de mumificação. Portanto, neste processo de retirada dos órgãos e de secagem do corpo, antes do enfaixamento, não é?
para fazer a própria da múmia, digamos assim, guardavam-se órgãos dentro destes vasos, que eram 4 e não 5, e os estilos de representação vão mudando ao longo da história, ao longo do tempo, mas geralmente as 4 cabeças correspondem às 4 cabeças dos 4 filhos de Horus. Portanto, um com cabeça de humano, um com cabeça de macaco, outro de crocodilo e outro de falcão. Desculpem, estou aqui a pensar. Não é crocodilo, é chacal. Portanto, recapitulando, chacal, macaco, humano e falcão. E, portanto, são estes recipientes que guardavam os órgãos, as vísceras, os órgãos do defunto. E no filme, o Imhotep está a perseguir as pessoas que têm os vasos canopes porque precisa desses órgãos para se regenerar. Portanto, é essa a ideia. Exato. E pronto, o filme é muito engraçado, tem muita piada, imensa comédia, os atores são incríveis todos e a relação entre os atores principais também é muito incrível. E eu acho que marca, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que independentemente de termos maior ou menor relação com esses filmes, por exemplo, o filme que me despertou para o Antigo Egito é um filme de animação, não é tanto os filmes da múmia, depois já falarei, mas eu, independentemente disso, eu acho que, não sei se é pela nossa idade, mas eu acho que marcaram de uma outra forma que estes filmes mais recentes, hollywoodescos, Sim. sei lá, o Gods of Egypt, ou há outros, tipo Exodus, acho eu. Tem uma múmia do Tom Cruise também, que é péssima. Sim. E também há um Kings and Gods, será isso? Há um assim, qualquer coisa deste género, agora não tenho a certeza. Não sei. Eu acho que são... Ok, até podem ter muito mais efeitos especiais do ponto de vista técnico, mas são muito piores e fizeram pior serviço, acho Sem eu. dúvida. Acho eu, de chamada de atenção para o Antigo Egito. Sim, eu são concordo muito plenamente. ruins. Concordo plenamente, são muito maus. E é uma pena porque eu dei aulas durante 3 anos na Universidade de Harvard enquanto estava a fazer o meu doutoramento. Eu às vezes tentava fazer referências ao filme da Múmia e a maior parte dos meus alunos, que obviamente tinham tipo entre 18 a 21 anos, claro, nunca tinham visto. Mentira! A sério! Isso? E eu ficava mesmo triste, porque é de género, pessoal, vocês têm mesmo que ver. Este filme é mesmo incrível, a sério. E depois eles viam o filme e diziam, Inês, pá, mudou as nossas vidas, não acredito que nós não conhecíamos, este filme era incrível. Mas de facto é assim um bocado estranho para mim, pronto, normal, não é? Mas é um bocado estranho conhecer pessoas que não foram influenciadas por esse filme, mas na verdade quando saiu eu era muito pequena, eu era uma criança, tinha pá aí tipo 9 anos, não é? Ou 8 anos. E portanto, para mim foi uma influência enorme e eu continuo a ver, a rever. Quer dizer, é daqueles filmes, sabem, quando querem ver assim uma coisa que já sabem que vos vai fazer feliz. Pronto, é esse sempre o filme que eu repito. É muito engraçado dizer isso, porque eu tenho isso com o tal filme de animação que eu estava a falar, que é o Príncipe do Egito, que é um filme de animação de 98. Não foi o primeiro filme que eu vi no cinema, porque o primeiro filme que eu vi no cinema eu lembro que foi o Rei Leão, e eu chorei no final porque eu achava... não perguntei como é que eu achava isto, mas eu em miúdo, eu achava que ir ao cinema era para sempre. Ou seja, tu entravas no cinema e o filme não acabava. Eu literalmente chorava. Aí você ia ficar lá para sempre? Vendo o mesmo filme? Sim, claro que não perguntes como é que eu achava que isto acontecia, mas eu achava que quase entravas dentro do filme, não sei explicar muito bem. Mas pronto, que fofo! Na verdade foi o Rei Leão da Disney, o primeiro filme que eu vi. Acho que foi tipo 94, 95, eu nasci em 92, portanto foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Ou seja, este Príncipe do Egito, que é de 98, eu não sei se chegou a Portugal logo ou não, confesso que não me lembro, mas devo ter visto com 6, 7 anos, por aí. E na verdade é muito engraçado porque já estavam lá os ingredientes daquilo que viria a ser depois a minha futura vida académica e profissional, porque estava, por um lado, um interesse profundo pela religião, que me acompanha até hoje, ou seja, o fenómeno religioso como um todo, na verdade. Mas depois, aplicado ao Antigo Egito, estava lá, claro que da perspectiva bíblica, não é? do livro do Êxodo, claro que muito deturpado. Do lado egípcio não temos praticamente nada sobre aqueles acontecimentos, fontes sobre aqueles acontecimentos. Do lado bíblico, se forem ler o livro do Êxodo, também tem muito pouco a ver com o filme de animação, claro, até porque, enfim, é adaptado para crianças e assim. Mas é um filme muito, na minha opinião, muito bonito. Eu sou muito fã da banda sonora, sei as letras de cor em várias línguas. Oh my God! E trilha sonora, melhor trilha sonora. Muito sim, bom. eu adoro. É incrível, eu adorava as músicas do Príncipe do Egito. Nós adorávamos aqui em casa, também víamos e revíamos porque a música era incrível. É verdade. E lembro-me de aprender os nomes dos deuses com aquela música dos 2 sacerdotes. Um muito magrinho, o outro mais cheinho, um mais alto e um mais baixo, que dizem um conjunto de nome de deuses. Na dobragem em português europeu, por exemplo, eles começam a dizer pelo poder de Ra e de Ptah, e começam a dizer assim um conjunto de nome de deuses, e foi assim que eu aprendi pela primeira vez, digamos.
Máximo. Os nomes dos deuses e deusas do Antigo Egito. Claro que é engraçado, porque da forma como o filme está construído, claro, da perspectiva bíblica, não é? Da libertação do povo judeu, do povo hebreu, assim, etc. Poder-se-ia dizer que ao longo da minha vida eu ia demonizar os egípcios, não é? Ou seja, podia ter tido o efeito inverso, na verdade. Mas não foi o caso. Na verdade, causou-me um profundo fascínio pelo... Na altura era só fascínio, não era curiosidade científica em sentido estrito, não era fascínio mesmo. Claro. Pelo Antigo Egito e pelo fenómeno religioso, por estes diálogos, toda a questão das pragas e todo o colorido. Foi um filme de facto muito importante para mim até hoje. E aqui em Londres tive a oportunidade de ver um musical representado em palco. Que máximo! Mentira! Sim. Existe? Não sabia. Também não. Existiu. Já saiu. Na verdade foi o último espetáculo de palco, de artes de palco, que eu vi antes do lockdown, em 2020. Uau! Nossa. Uma semana antes, no princípio de março. Que sorte! Foi mesmo. Já se falava que talvez fôssemos para casa, mas ainda era assim uma coisa irreal, sobretudo aqui no Reino Unido. Infelizmente demorou mais tempo, não é? Mas pronto, foi o último espetáculo que vi e foi eu nem sei dizer se o espetáculo é bom, porque aquilo é de tal forma importante para mim sob o ponto de vista emocional, que nem sei dizer se é um espetáculo particularmente bem produzido, mas foi mesmo assim muito, muito importante para mim, porque o filme é muito significativo para mim. Claro. E acompanhou-me até hoje. E talvez seja a animação que eu vejo mais vezes e cuja banda sonora eu ouço mais vezes, e acho que os personagens todos incríveis. Sim, porque a animação em si também está mesmo bem feito. Sim. Eu adorava a rainha egípcia. Era tão linda, sério. Eu acho que está mesmo muito bem conseguido, muito bem feito. E eu concordo contigo, porque eu também vi esse filme várias vezes em criança e acabei por nunca achar que os egípcios eram os maus da história. Fiquei até mais fascinada ainda por tudo que era egípcio. De certa forma. E nesse aspecto, se calhar, também dá um certo valor ao filme, não é? Porque, de facto, acaba por demonstrar a beleza da cultura egípcia, apesar de estar a representar os egípcios de acordo com a visão... Como opressores, não é? Exatamente, de acordo com a visão bíblica, que é o egípcio é o opressor. Vale a pena assistir, que eu só fui ver esse filme, acho que quando eu era bem mais velha, então não sei se no Brasil, pelo menos, se foi muito visto logo que saiu. Então, para quem não viu, vale a pena ver. Sim. Esses dois vale a pena verem. Aliás, eu costumo, na página Uma Egiptóloga Portuguesa, que é a página de Instagram que eu fundei, para discutir o Antigo Egito. Por favor, sigam. Propaganda. Eu peço sempre aos egiptólogos do mês, porque eu tenho essa rúbrica, não é? De egiptólogos do mês, para falarem sobre recomendações de livros, filmes, e a grande maioria, quando recomenda filmes, acaba por recomendar estes, não é? Da Múmia, O Príncipe do Egito, e portanto eu acho que de facto estes são filmes marcantes para muitos egiptólogos, não só para nós. Sim. Uma coisa que eu ia dizer, que é um detalhe curioso, a música de abertura do filme, que no português europeu foi dobrado para Vem Libertar, alguma coisa assim, a senhora, digamos, que faz de mãe de Moisés, portanto, não é? que põe o bebê num cesto, no Rio Nilo, etc. Essa senhora que gravou a música, ela dobrou em quase todas as línguas, portanto, quase todas as dobragens que existem para os vários idiomas, foi a mesma senhora que, salvo erro, era israelita, posso estar enganado, mas eu penso que era, até porque há uma parte em hebraico da música, que foi ela que dobrou para várias línguas, e acho isso também engraçado. Que legal. Incrível, não sabia. Sim. Eu não sei se há mais algum filme de animação sobre o Antigo Egito que vos tenha marcado, especificamente no universo da animação, porque estamos a falar sobre isto, mas não sei. Filme não, mas a série do Papyrus. Ok, não conheço. Não conhecem? Não. É incrível. É uma banda desenhada. Ok. E depois, não sei, acho que foi nos anos 90, ou não sei, se calhar era mais antigo, não faço ideia, mas eu lembro-me de ver no final dos anos 90, na televisão, passava a série do Papyrus, que é um jovem egípcio e pronto, e anda em aventuras pelo Egito e cada livro, não é? E cada episódio era uma aventura diferente. Incrível. Adoro, recomendo. E o jovem chamava-se Papyrus? Papyrus. Ok. Que fofo. Sim, é muito querido. Eu recomendo, se encontrarem as bandas desenhadas, elas acho que talvez só em segunda mão agora, acho que elas já não são reeditadas, mas vale mesmo muito a pena. A série também era super querida e também recomendo se conseguirem encontrar. Eu adorava mesmo, não perdia um episódio e ficava triste quando tinha que perder um episódio. Uau. Mas foram traduzidas para português então, as bandas desenhadas? Sim. Boa. Não tenho a certeza, eu acho que o autor ou é francês ou é belga. E dentro da banda desenhada também houve outros livros, não é? Eu adoro banda desenhada, sou grande fã. Para os brasileiros, o que é banda desenhada? É verdade. Quadrinhos? É verdade. Sim. Quadrinhos, acho eu. Tá. Eu tava aqui boiando. Tá, quadrinhos. Acho que é quadrinhos no Brasil. Quadrinhos? Sim. Tipo comic books, né? Isso. Tá. Então quadrinhos, gente. Ainda bem, Luísa, que estás aqui. Eu tava perplexa. O que é
Imagina, eu ia dizer BD para banda desenhada. Não, esquece. Quadrinhos, credo. Pronto, a nível de quadrinhos. Meu Deus. Mas a nível de quadrinhos ou banda desenhada, como quiserem. Também há outro livro que me influenciou muito, porque eu era pequenina. Eu sou super fã de banda desenhada. O meu pai também, portanto foi grande influência para mim. Não sei se conhecem Blake e Mortimer. Não. Pronto, Blake e Mortimer são... Acho que, neste caso, os autores são belgas. Blake e Mortimer são uma equipa, um senhor chama-se Blake, outro chama-se Mortimer. Mortimer é um professor ou um académico e Blake é um agente do MI6. Uau! E então eles também estão sempre em aventuras, salvar o mundo, Inglaterra, mas apesar de ter um sabor britânico, a primeira aventura de Blake e Mortimer é passada no Egito. E os primeiros livros dessa banda desenhada, dessa coleção, que ainda está a ser continuada, apesar dos autores já não serem os originais, mas basicamente continua a ser escrita no mesmo formato, mas já não é escrita pelos autores principais, porque acho que eles já faleceram. Mas a história está a continuar a ser feita. E, portanto, as aventuras de Blake e Mortimer, também aconselho a toda a gente, absolutamente incrível. E a primeira aventura, não é? Os primeiros livros têm a ver com o Egito. O clímax da primeira aventura de Blake e Mortimer é passado dentro da Grande Pirâmide. E também foi uma das coisas que muito marcou a minha infância, porque o meu pai, obviamente, tem a coleção inteira e continua a fazê-la. Mas no fundo passa-se na contemporaneidade, ou eles viajam até ao Antigo Egito? Não, passa-se no século XX, basicamente, no século XX. Meados ou princípios e meados do século XX, em que é passada a história. Vou pesquisar, eu estou a apontar tudo. É isso, estava aqui com... Blake e Mortimer é incrível, eu adoro a série, é muito, muito bom. O único problema de livros de banda desenhada em Portugal é que normalmente são muito caros. Pois são. Na Bélgica, pronto, o meu marido é belga, portanto eu passo bastante tempo na Bélgica, e na Bélgica é tipo muito mais barato, não tem nada a ver. Portanto, um livro que custa aqui 15 euros, na Bélgica custa 7 ou custa 8, não é? Portanto, normalmente é porque esses livros foram feitos lá, não é? E depois são traduzidos para português e não sei o quê. Mas aconselho, incrível, Blake e Mortimer, muito fixe. E já agora falando, por isso é que eu te perguntava se passava na contemporaneidade, digamos assim, portanto, não propriamente no Antigo Egito, ainda que no Egito e com monumentos egípcios e assim. Há um filme egípcio que eu gosto muito e é engraçado porque a primeira vez que eu vi foi num congresso de egiptologia. No congresso de jovens egiptólogos em Leiden. Uma das atividades era passar este filme, que eu achei bastante curioso. É um filme egípcio importante, é assim, pronto, um expoente máximo, digamos assim, do cinema egípcio nos anos 60. Não é um filme popular, é um filme de autor, é um filme mais difícil, com muitas aspas no que eu estou a dizer, de ver do que o Príncipe do Egito, por exemplo. Mas é um filme muito bonito que se chama Al-Mumia, portanto, A Múmia. Sim. É um filme de 60, estou aqui a ver para não me enganar, é um filme de 69 e que... de forma muito, eu diria, poética e artística, retrata o episódio da descoberta da cacheta em Der el-Bahari. Sim. E é um filme, lá está, é assim um filme para se ver como uma espécie de um ato contemplativo. Tem pouco diálogo, mas pronto, mas é interessante também porque sai um bocadinho do eixo da produção norte-americana, não é? Também é interessante. Claro. E eu recomendo vivamente. É muito bom esse filme e acho que podem ver no YouTube. Sim. Acho que há, sim. Aliás, foi o meu professor de árabe que me recomendou, foi assim que eu soube. Okay. Falando em recomendações, também tem muitos livros, né? Sim, eu ia passar para os livros. Não sei se vocês têm assim um autor, estou louca, um autor, um escritor, não é, favorito. O meu, que também foi quando era adolescente, comecei a ler os livros, nunca mais parei, é o Christian Jacques. Eu ia dizer isso. Eu nunca li, mas em minha casa sempre houve livros de Christian Jacques. Eu não sei porque é que nunca li, na verdade. A gente tem também. Eu juro, claro que eu li estes livros quando era adolescente. Portanto, a minha percepção destes livros vai estar sempre ligada ao meu crescimento, não é? E à minha adolescência. Mas eu era fã do Christian Jacques, adorava. Eu tenho todos os livros dele que foram traduzidos para português, basicamente, e já os li todos. E ele é egiptólogo, e então ele escreve romances históricos, e portanto, claro que é romance, não é 100% histórico, não é? Mas também é muito histórico. E, na verdade, ele até é bastante fiel aos eventos, mas sempre, obviamente, continua a ser um romance, continua a ser ficção. Mas, de qualquer das formas, é uma boa maneira de uma pessoa que se interessa sobre a história do Egito ficar a conhecer melhor aquilo que se poderia ter passado, não é? Imaginado que se poderia ter passado em determinada altura. Por exemplo, ele tem uma coleção de histórias sobre os Ixos. Sério? Sim.
sim. Uau. Só que, claro, na ideia, na narrativa dele, os Ixos são os maus que vieram invadir o Egito. Sim. E os egípcios são os bons, maravilhosos, que têm que acabar com a opressão Ixa no Egito. Portanto, claro que tudo isto faz parte de uma narrativa muito comum na egiptologia, por exemplo, do século passado e ainda deste século, não é? De ver os Ixos como invasores, quando na verdade os Ixos não invadiram o Egito, já estavam Já lá presentes. estavam. Talvez seja bom explicar quem são os Hyksos, não? Sim, Luísa, faça favor. Bom, os Hyksos, no segundo período intermediário na história egípcia, o Egito acabou sendo dividido em 3 partes. Na verdade, a terceira parte era no sul, que era mais Núbia do que Egito, mas enfim, tinha um poder grande surgindo na Núbia, chamado de Kerma. No norte nós tínhamos os Hyksos e no Egito Central eram os Tebanos, que depois tornaram-se na 18ª dinastia. Mas enfim, os Hyksos vieram do Levante, né, da área da Palestina, e vieram para o Egito, e o discurso acadêmico, não sei quantos anos atrás, até recente, né, uns 30 anos atrás, talvez. Relativamente. Sim, relativamente. Era que eles invadiram o Egito e que eles, enfim, entraram com violência e destruindo cidades egípcias e deslocando os egípcios para o sul do território egípcio. Mas, na verdade, hoje em dia, nós sabemos que não é nada disso, que eles já tinham começado a entrar no Egito desde o Reino Médio e que foi uma entrada pacífica, que eles começaram a morar lá no Delta, na parte norte, e também parece que os reis Hyksos e os reis tebanos tinham um relacionamento cordial, não era uma guerra sem fim, né? Então, exatamente. Outro exemplo de uma história moderna escrita sobre o Antigo Egito com misconceptions modernas que foi reavaliada ao longo do tempo. Sim. Uma das possibilidades para explicar a presença de populações do Levante na parte norte do Egito tem a ver muito com o comércio. Seriam populações relacionadas com o comércio que se estabeleceram no norte do Egito, ficaram lá, entretanto tiveram filhos, não é? Foram integrados na população, na cultura egípcia e, passado séculos, não é? Décadas, séculos, acabaram por estar em posições de poder tamanhas que, eventualmente, até se tornaram monarcas do Egito. É importante também realçar que os monarcas, os reis Hyksos, seguiam os costumes da monarquia egípcia. Portanto, eles escreviam os seus nomes em cartuchos ou cartelas, utilizavam os hieróglifos, eles construíam monumentos, eles faziam ofrendas, apesar de manterem também alguns elementos da cultura do Levante, que já não eram tão típicos do Egito. Portanto, há assim uma mescla de tradições e de culturas muito, muito interessante neste período, e não tem de todo a ver com uma invasão violenta, com guerra civil, mas de facto parece ter havido alguma guerra a determinado momento, ou batalhas pelo menos, porque depois os tebanos acabam por tornar-se monarcas do Egito inteiro. Reunificam o território E fundam a 18ª dinastia, como disse a Luísa. E, portanto, o Christian Jacques tem livros sobre este período, mas sempre muito na perspectiva de os Hyksos são invasores e são maus, e os egípcios é que são os bons, que vão estabelecer a justiça, a ordem cósmica e tudo mais. Portanto, há sempre que ler estas coisas sabendo que são romances, não é? Que são invenções, que são ficção, mas de facto ele é muito, muito bom escritor. E ele também, quer dizer, no fundo ele está a refletir o conhecimento egiptológico à época em que escreve, provavelmente, não é? Sem dúvida, porque ele escreve no século passado, não é? Certo. Pois, acho que depois fica uma figura, eu não conheço muito, mas penso que terá ficado depois uma figura algo polémica, mas de facto agora fiquei com curiosidade de ler os romances. Ele tem imensa coisa, tem uma data de romances sobre Ramsés II também, e depois tem uma data de romances sobre Der el-Medina, a aldeia onde viviam os artesãos e os construtores dos túmulos reais e dos túmulos dos nobres, no Val dos Reis, Val dos Nobres, Val das Rainhas, que em Tebas, antiga Oásia e moderna Luxor. Ele tem livros muito interessantes e lá está, eu adorava o Christian Jacques, eu consumia tudo aquilo que ele escrevia. Na altura, sempre muito apaixonada pelo romance, claro. Mas hoje não sei se os relesse, não sei se os adoraria assim tanto. Sim. Porque, entretanto, como tu disseste, Guilherme, isto era um fascínio que eu tinha pelo Antigo Egito, mas agora que já me dediquei ao estudo científico, às vezes é um bocado difícil deixar-me ir
pelo fascínio, porque estou preocupada em ter a certeza de que os dados históricos, os factos e as discussões são representadas de forma mais... Geralmente não são. Pois. Então é um bocado mais difícil, eu acho, apreciar histórias fictícias e romances sobre o Egito. Acho mais complicado. Na altura era mais fácil, não é? Porque era mais um fascínio e não era tanto um interesse científico. Isso acabou por se desenvolver mais tarde. Outra série de livros bem divertida, escrita por um egiptólogo mesmo, que agora eu não lembro o nome dela. O nome dela que ela usa como autora dos livros é Elizabeth Peters. Eu não lembro o nome dela de verdade, não é esse. Bárbara alguma coisa. Que ela fez doutorado de egiptologia em Chicago. E é uma série de livros de mistério. A protagonista, Amelia Peabody, é uma arqueóloga. E são muito divertidos. Muito. Passados no século XVIII, não é? Sim. Não, século XIX. Século XIX. E tem vários, eu nem sei, talvez quase 20 livros. Os 6 primeiros eu acho que são os melhores. Depois vai ficando mais bobinho, mas vale muito a pena. Não sei se foram... Imagino que tenham sido traduzidos para o português. Não sei. Sim, eu tenho os livros também. Eu tenho amo. inglês, então não sei. Foram. Sou super fã da Elizabeth Peters. Adoro completamente. Eu tenho os livros em português e ando agora a ler em inglês, porque a leitura que fiz foi sempre em português, mais uma vez quando era adolescente, quando era jovem, e agora estou a tentar ler novamente, mas em inglês. E adoro esses livros. Eles são muito incríveis. legais. Até porque eu adoro mistério, portanto está tudo... mistério. Está tudo certo, mistério, depois Antigo Egito. E ela também é baseada, os personagens também são um bocado baseados em personagens da história da egiptologia. Sim. Que é muito interessante. Tipo, a Amelia Peabody é baseada um pouco na Amelia Edwards. E eu acho que na esposa do Petrie, talvez. Sim, na Hilda Petrie, né? Hilda, Sim. Portanto, também é interessante. Sim. E esses livros eu acho que são mais recentes do que os do Christian Jacques. Então, como ela também é egiptóloga, eles também têm uma... Não sei, os fatos históricos são menos estapafúrdios, eu diria. São mais... Dá para acreditar mais um pouco no que ela diz sobre a cultura egípcia mesmo. Mas claro que os mistérios em si são ficção. Mas, sim, claro. Muito divertido. Mas também, lá está. Agora, falando em mistério, estava-me a lembrar a Agatha Christie. Que foi, aliás, mulher de um arqueólogo, não é? Sim. E que passou bastante tempo, ou algum tempo, no Médio Oriente, e portanto em sítios arqueológicos, etc. No Iraque, eu acho, não é? Sim, creio que no Iraque. Creio, Iraque ou Síria, mas eu acho que tens razão, acho que é no Iraque. Acho que nos dois. E ela tem, bom, para além de N policiais passados no Egito ou nas geografias do Médio Oriente, não é? Ela tem um livro que é um policial passado no Antigo Egito. Pois é. Eu nunca li, mas tenho muita curiosidade. Eu já. Já leste? O livro chama-se, em inglês é Death Comes as the End. Em português, em Portugal, melhor dizendo, foi traduzido como A Morte Não é o Fim. Não sei como é que foi editado no Brasil. Acho que é a mesma coisa. É incrível, vale muito a pena. Qual é o período? Eu recomendo tudo o que ela escreve, porque eu amo Agatha Christie, número 1. Qual é o período de história egípcia, você lembra? Eu nunca li. Acho que é o Império Médio, mas não tenho certeza. Sim. Não é baseado no Recaná? Sim, é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer isso porque, pronto, já agora, mais uma vez propaganda, na página Antiguidade do Cham, que eu produzo conteúdo lá porque faço parte do grupo, tal como a Inês, da Antiguidade e a sua recepção do Cham, houve um dos posts aqui há uns meses dedicados a romances históricos passados na Antiguidade, e um dos que eu destaquei foi exatamente A Morte Não é um Fim, e é de facto este policial histórico, é dos poucos livros da Agatha Christie que não se passa no século XX, nem sequer tem personagens europeus, passa-se na Antiguidade egípcia, e diz, estou aqui também a recuperar as minhas notas, mas diz que a sugestão para escrever esta história, este conto, veio mesmo de um egiptólogo que se chamava Stephen Glanville e que foi ele que auxiliou a Agatha Christie, a autora, na descrição dos detalhes da vida doméstica, por assim dizer, do cotidiano no Antigo Egito. E como a Luísa estava a dizer, a obra baseia-se grandemente em cartas escritas por Recanárt, que viveu efetivamente no Império Médio, portanto mais ou menos desde 1050 a 1710 a.C. E estas cartas, pronto, já tinham sido traduzidas na altura em que a Agatha Christie escreve. E é com base nessas cartas e nos conselhos deste egiptólogo que ela acaba por escrever este romance ambientado num Império Médio imaginado, digamos assim. Eu quero ler agora. Também quero muito ler. Acabei de ler todas as coisas da Renato de novo para a minha tese. Eu acho a Canact super interessante, não é? Porque ele basicamente ele era um sacerdote funerário, não é verdade? Mas um sacerdote funerário de um túmulo na zona de Tebas, mas a família dele vivia
mais a norte, julgo, não é? No Faium, E portanto, talvez? Faium, é capaz. Acho que sim. E depois ele acabava por, quando estava a trabalhar, não é? Acabava por enviar cartas à sua família, eles tinham, era uma quinta, uma coisa qualquer, assim, tinham terras que eram trabalhadas também, havia produção agrícola, e acabava por enviar cartas à família Dando bronca. sobre diversos assuntos. Exato. Só reclama. A reclamar o tempo todo. A reclamar, não fizeram isto direito, porque é que fizeste aquilo, trataste mal a tua mãe. Portanto, uma data de. É muito interessante, porque de facto temos assim um pequeno olhar sobre a vida doméstica, não é? O dia a dia de uma família da elite, sim, claro, porque Sim. saberiam escrever, porque sacerdotes seriam mais da elite, não é? Porque tinham terras que eram cultivadas, mas de qualquer das formas continua a ser um ponto de vista muito interessante. Não temos muitos desses documentos, né? Então, quando a gente acha um, é super, super exciting. É incrível. Assim, Sem dúvida. É mesmo muito entusiasmante. E outros livros da Agatha Christie que valem a pena ler, claro, tem Morte no Nilo, que saiu um filme novo agora. O filme em si é mais ou menos. Ainda não vi. Não vi, Eu já vi. eu não vi. Mas dizem que é meio... Olha, mas o filme de 1973, acho eu, há um filme antigo da Morte no Nilo, que é dos anos 70, e esse vale mesmo muito a pena ver. A série é mesmo incrível. Mas o livro é muito melhor do que os dois filmes, eu achei. Os filmes mudam algumas coisas, não sei, o mistério do livro é muito complexo e por isso que eu achei tão interessante, e nos filmes é bem simplificado. Eu adoro o livro, está muito, muito bem Muito escrito, bom. também aconselho a toda a gente. E como eu acho que foi o Gui que disse que a Agatha Christie era casada com um arqueólogo, então também participava de escavações, o livro dela sobre as experiências dela nas escavações também é muito interessante. Não é diretamente sobre o Egito, porque o marido dela não escavava no Egito, mas eu acho, o nome em inglês é Come Tell Me How You Live, eu acho, em português eu não sei. Nem sei se foi traduzido ou não. Não sei se foi sequer Eu publicado. não sei se foi traduzido para português, Pois. infelizmente. Eu tenho o livro, mas é em inglês. Mas é muito bom, para quem lê em inglês vale a pena. E obviamente também tem uns probleminhas relacionados à época, que a escavação naquela época era um projeto meio colonial, etc. Isso é bem... Meio. Bastante. Isso é bem visível no livro, mas é muito divertido e dá uma noção de escavação naquela época que eu acho que não sei, é difícil ter nas fontes acadêmicas mesmo. Então essa é uma visão bem diferente. Eu também gostei muito de ler esse livro. Sim, e já agora, não sei se vou só entrar a pé juntos, porque temos a falar de cinema, de livros, de séries, etc. Eu não resisto a falar de ópera, porque gosto muito. Há muitas óperas ambientadas no Antigo Egito. Estamos sempre a falar de visão. É sempre importante repetirmos isto, de uma determinada visão de um compositor, ou de um encenador, ou de um figurinista sobre o Antigo Egito. Todas estas coisas que nós aqui falamos, não é, dos criadores, têm sempre que ser vistas desse ponto de vista. Há muitas óperas, como eu dizia, sei lá, podemos pensar na Aida do Verdi ou do Nabucco. A minha preferida, porque na verdade é uma das minhas óperas preferidas, é uma ópera contemporânea, que é o Akhenaton do Philip Glass. Eu adoro. Eu sou muito fã do Philip Glass. O Philip Glass compôs bandas sonoras para muitos filmes, por exemplo, As Horas. Uau. Eu gosto muito, é um dos, digamos assim, esta expressão é sempre complicada, mas um dos pais, com muitas aspas, do minimalismo na música, etc. Pronto, eu gosto muito. E ele tem esta ópera, o Akhenaton, que faz parte de uma trilogia sobre indivíduos. Não sabia. Quem são os outros dois? Os outros dois são o Einstein e o Gandhi. Uau! E o Akhenaton está no meio desse? Eu acho que o Gandhi é a primeira ópera que ele compõe da trilogia. Uau, não sabia. Se for cronológico, faria mais sentido. Se for cronológico claro, mas eu acho que, para além de ser cronológico, que foi mesmo a primeira que ele compôs. A ópera estreou em 83, por aí, princípio dos anos 80. E é engraçado porque há bocadinho estávamos a falar sobre pôr atores, não é? A falar na Múmia, por exemplo, a falar em egípcio antigo. Esta ópera é cantada em idiomas antigos. Sim. Uau. As áreas são nos idiomas, quer dizer, mais uma vez, na convenção que neste caso o Philip Glass, com a ajuda de alguns colegas egiptólogos, convencionaram o som para aquela obra. Claro, não podemos dizer que é o Antigo Egípcio. Mas e então é uma ópera muito bonita que, portanto, conta a história deste faraó, Akhenaton, que é bastante conhecido. Não era um ET, como às vezes se diz, era o filho é o filho de Amenhotep III. Enfim, podemos depois dedicar um episódio sobre isso, não vou explicar tudo agora, mas basicamente faz uma reforma religiosa importante, desloca a capital de Tebas para um sítio onde ainda não havia construção, a que vai chamar a sua cidade de Arretata, no horizonte de Aton, e hoje em dia é conhecido em árabe como Amarna, esse sítio arqueológico. E então retrata um pouco dessa história, mas muito ao estilo do Philip Glass, portanto não é bem uma narrativa, são mais
impressões, são assim uma espécie de grandes quadros musicais e imagéticos, e há encenações muito bonitas mesmo. Há algumas no YouTube, podem ser vistas também em alguns serviços de streaming da ópera. A ópera está disponível no Spotify, penso eu, e é muito interessante porque a ópera é toda cantada em idiomas antigos, ora o egípcio, ora idiomas da faixa sírio-palestinense, dependendo dos personagens que estão a cantar e dos momentos da vida do Akhenaton que estamos a falar, mas vou falar de hinos. O grande Ninaton, o Philip Glass deixou, quer dizer, o senhor está vivo, calma, portanto, é assim, é a regra, ele não está morto, que ele quer que seja cantado no idioma do país em que a ópera é representada. Portanto, tudo o resto é cantado em egípcio antigo ou outros idiomas antigos, e esta área em específico do grande Ninaton, que é um solo do personagem principal, que é o Akhenaton, é cantada geralmente em inglês e alemão, porque pelo menos as versões que eu conheço foram representadas, as encenações que eu conheço foram levadas à cena, ora no Reino Unido, Estados Unidos, ora na Alemanha. E portanto, tirando esse, que é cantado no idioma do país, digamos assim, o resto é em línguas antigas, e a música, pronto, eu sou suspeito, eu gosto muito do Philip Glass, mas a música é muito bonita, e aconselho particularmente o dueto entre a Nefertiti e o Akhenaton, que é muito bonito. Eu vi online, eu acho que foi ano passado, a versão do Metropolitan, fantástica. E o trabalho que eles fazem com a luz, que é obviamente ligado ao Atom, como deus solar e tal, vale muito a pena. Eu não sei, eu acho que estava disponível por alguns dias só online, mas às vezes eu acho que eles botam online também. Do Metropolitan, não sei se tem outras, você falou que tem algumas no YouTube. Sim, essa encenação é a mais recente, eu tive a oportunidade de vê-la aqui em Londres também, foi espetacular. Mas há encenações mais antigas, dos anos 80 e 90, que estão disponíveis, eu acho que até no YouTube. E pronto, isto só para destacar uma, porque vejam, se puderem, óperas românticas, a Aida, o Nabucco, recomendam-se vivamente também. Claro, e se puderem ir ver ao vivo, ainda melhor. Sim, até há, não sei se vocês já viram, mas há representações da Aida na Ópera do Cairo, não é? Portanto, representadas... Já viram? Não, já tiveram essa oportunidade? Eu não fui lá, mas eu conheço várias pessoas que já viram lá no Cairo, até porque, pronto, ir à ópera é caro em muitos países, e no Egito, para nós europeus, acaba por ser mais barato. E então eu tenho vários amigos europeus que acabam por aproveitar e vão à ópera quando estão no Egito, porque simplesmente é mais acessível. Sim, sem dúvida. Aliás, a reivindicação da ópera para todos é uma... Eu alinho muito nessa perspectiva, porque não devia ser, aliás, não nasceu como uma coisa, como uma arte elitista. Claro. E portanto não deveria ser. Mas pronto, tinha que falar de ópera, desculpa. Não, fizeste bem, acho que é bom também para mostrar a diversidade de formas de entretenimento que existem sobre o Antigo Egito. A gente já falou no último episódio, Walk Like an Egyptian, muito legal a música. E eu só ia comentar também que o Antigo Egito aparece na cultura moderna e nos lugares mais inesperados, talvez. Por exemplo, o vídeo, eu acho que é da Katy Perry, Dark Horse, é todo egípcio. Não digo que a música é boa, porque eu acho péssima, mas é interessante ver o vídeo, porque muita influência egípcia. E é até divertido, porque do jeito que eles usam os símbolos e tal. Muito interessante. E há muitos sambas em redes de carnaval brasileiros. Sabes isso muito melhor que eu, de certeza, Luísa. Não sei mesmo, mas enfim. Vamos lá. Carnaval zero. Mas até numa ótica de afirmação das identidades da diáspora africana no Brasil, que recuperam toda a mitologia egípcia, que falam de Osíris e Dízis. Acho isso muito interessante. Vou falar besteira. Eu acho que ano passado nem teve carnaval. Pois não. Recente teve um com uma temática do Antigo Egito. Eu não lembro quando foi, não. Também é muito interessante. Aqueles carros alegóricos e muito bonitos também, claro, com símbolos egípcios. O Egito está everywhere. Egyptomania. É isso. Está em todo lado, até na arquitetura, na roupa, quer dizer, podemos encontrar em todos os sítios. Lá está, às vezes nem sempre é fácil distinguirmos aquilo que tem qualidade daquilo que não tem. Bom, é importante também, no fundo, na egiptomania também passa por gostarmos daquilo que estamos a consumir, mas também, de certa forma, pelo respeito que tem pela antiga cultura egípcia, não é? Porque há coisas que, de facto, são um bocado desrespeitosas e, nesse aspecto, não podemos aconselhá-las. Mas acho que tudo aquilo que referimos aqui hoje, de facto, são formas de entretenimento que respeitam a cultura egípcia, apesar de tomarem liberdades criativas com a mesma, não é? Mas, de qualquer forma, são formas de entretenimento muito interessantes que já nos deram muitas horas de riso, de felicidade, de ponderação até, não é? E esperamos que vocês também gostem, não é? Destas sugestões. E deixem nos comentários as vossas, não é? Sim, exatamente. Partilhem as vossas sugestões também de outros livros que possam ser interessantes, outros filmes, outras músicas mesmo, óperas. Bom, o que quiserem, não é? Nós somos todos ouvidos e queremos aprender também com os nossos ouvintes, não é? Porque nós não sabemos tudo e estamos aqui para aprender também. Isso mesmo. É isso, pronto.
acho que foi isto. Foi um episódio mais descontraído a nível de conteúdos. E se puderem, nós agradecemos agora, especialmente nesta fase inicial, se pudessem avaliar o podcast, deixar a vossa avaliação, 5 estrelas, por favor, porque é mesmo muito importante para mais pessoas conhecerem o podcast, não é? Quanto mais avaliações positivas tivermos, mais fácil será para o podcast ser encontrado por outras pessoas interessadas. E, portanto, agradecemos a vossa ajuda. Deixem-nos uma boa classificação, deixem-nos comentários e nos comentários também podem fazer sugestões sobre tópicos que gostariam de ouvir falar ou até questões, dúvidas que tenham sobre o Antigo Egito e nós vamos fazer o nosso melhor para tentar incluí-las nos próximos episódios. Muito obrigada por estarem desse lado e até à próxima. Beijos. Tchau, até à próxima. Tchau.